7 habilidades extremamente essenciais para você construir o currículo funcional da criança autista. Sim, são 7 habilidades para você avaliar, para você fazer intervenção, para você ter um norte por onde você vai começar. Seja você aí profissional da clínica, seja você principalmente profissional da escola, ou seja você familiar. São habilidades extremamente importantes porque a partir delas você vai poder ensinar outras habilidades mais elaboradas, mas a gente não pode queimar essas etapas não, tá? Então não saia daí porque hoje nós vamos falar sobre essas habilidades. Oi pessoal, sou a Zeneide, bem-vindos de volta ao meu canal, feliz demais que você está aqui novamente comigo. Então, hoje eu vou passar para vocês 7 habilidades que são extremamente importantes. Então, ó, já pega papel e caneta, já vai anotando aí, são 7. Dentro de cada uma dessas 7 eu vou colocar assim umas outras micro habilidades ali que a gente precisa estar atento, tanto para fazer aquela avaliação inicial e também para a gente organizar já uma intervenção em cima dessas habilidades, caso a criança ela ainda faça com muito suporte ou se a gente precisa ensinar um pouquinho mais. Então, principalmente se você é profissional da escola e tem muitas dificuldades na hora de fazer ali o seu planejamento individualizado ou fazer aquela avaliação inicial, pega papel e caneta mesmo, porque assim vai super te ajudar. Você vai ter um norte, sabe? Assim, uma clareza de como você pode começar. Porque a maioria das dificuldades, elas não estão na aprendizagem. Gente, é verdade, elas não estão na aprendizagem, elas estão no ensino. Porque às vezes, é uma criança que ela não olha, uma criança que não para quieta, é uma criança que eu não consigo estreitar uns laços ali com ela, eu não consigo. Já desisti, já fiz de tudo, eu desisto. Então, muitas vezes, está na forma que eu vou ensinar. Por isso que é importante, já tem vários vídeos aqui que eu falo sobre isso, é importante a gente conhecer a criança, entender o que ela sabe, o que ela não sabe, quais são seus pontos fortes, fracos, porque é a partir disso que a gente começa, tá? Então, pega papel e caneta que nós já vamos falar aqui sobre essas 7 habilidades que são extremamente importantes. Habilidade número 1, habilidades iniciais. Eu vou olhar aqui porque tem uma colinha, tá? Porque eu não quero esquecer nenhum pontinho aqui para passar para vocês. Nessas habilidades iniciais, a gente vai olhar o que nessa criança? Se eu sempre observo que é uma criança que não para muito quieta, é uma criança que ali, eu não consigo ensinar nada para ela, seja sentada no tapetinho, seja sentada na cadeira, é uma criança que não entra nem na sala de aula, não entra no meu consultório, o que eu posso fazer? Então eu vou analisar essas habilidades iniciais e a partir dessa minha observação da criança, eu posso fazer até uma tabelinha ali e colocar uma data, por exemplo, e vou colocando essas habilidades. E tal data ela fez com muito suporte, ou ela não fez, e aí eu vou colocando, se ela vai melhorando ali. Eu vou criando o meu planejamento, os meus objetivos em cima dessas habilidades que ela ainda não tem, ou que ela ainda está fazendo com muito suporte, tá? Então vamos lá, habilidades iniciais, que é a número 1. Você vai observar a questão do sentar. Então sentar é uma habilidade. Essa criança ela senta por quanto tempo? Ela observa alguma coisa? Então você vai observar se ela já senta, tá? E se ela faz isso com suporte ou não. O que é o suporte? É eu ajudando a criança. Observar o aguardar. Enquanto eu estou aqui na mesinha, aguardando a professora falar, aguardando a professora pegar alguma coisa, ou a mãe, ou a terapeuta, essa criança, ela consegue aguardar? Então, se ela não consegue, se ela tem dificuldades, você já vai criar ali algumas, seja brincadeiras ou atividades, em que ela possa aguardar. Tem muitas brincadeirinhas, brinquedos, inclusive tem alguns desses bem bonitinhos, coloridos, que a criança, ela vai fazer uma vez, você vai fazer outra. São situações que você acaba ensinando a criança a aguardar, esperar um pouco. Lembrando que a gente vai ensinando essas coisas e muitas vezes a criança ela consegue fazer isso por poucos segundos e à medida do tempo ela vai aumentando isso e vai melhorando, tá? Então não esqueça disso nunca. Então por isso que é bom criar uma tabelinha pra gente sempre anotando ali, coisa bem prática, mas anota data e anota se foi com suporte total, parcial, se ela já tá fazendo sem suporte pra você perceber o desenvolvimento ali da criança, tá? Uma outra coisa que é extremamente importante nessa habilidade inicial é você observar o contato visual dessa criança. Ela olha para você, ela olha para o local onde você aponta. A gente precisa trabalhar o olhar da criança, ela precisa olhar para o momento em que eu estou mostrando, falando, né? Então, a aprendizagem, ela vai acontecer muito melhor quando o contato visual também estiver legal. Agora, tem várias atividades que a gente ajuda, né? Com balão, bolinha de sabão, com qualquer outra coisa que chame a atenção, coisas que ela gosta, né? Tudo que você... Um exemplo, quando a criança ela tem mais dificuldade, tudo que você vai mostrar ou entregar para ela, você sempre coloca na sua linha do olhar. Você vai entregar para ela um brinquedinho, você sempre coloca aqui perto do seu olhar, por exemplo, para que ela possa olhar e aprender a olhar, né, pro seu olho. Outra micro habilidade que é importante a gente observar é o brincar com sentido. Observe se a sua criança brinca só ali no cantinho dela, ou girando as rodinhas ali se for do carrinho, ou brinca de outras maneiras que não seja um brincar funcional. Então,
Observe a brincadeira da criança. Gente, observação é ouro. Então, observe ali, porque se ela não brinca funcionalmente, precisa fazer parte do currículo para ensinar essa criança o brincar funcional. Seguir rotina escolar. Eita, né? Que a gente fala assim, ai, mas não consigo, o que eu faço agora? Muitas vezes é porque a criança ela não consegue seguir a rotina. Se ela não consegue seguir uma rotina, eu não consigo fazer nada com a criança, não consigo fazer nada com o Joãozinho porque não tem condição, ele não consegue seguir a rotina. É tipo, opa, eu preciso ensinar o João a seguir aquela rotina. Isso vocês conseguem compreender que se a criança ela não tem essas coisas aqui, vamos recapitular até aqui onde eu falei. Sentar, aguardar, contato visual, brincar funcional, seguir a rotina escolar. Vai ficar extremamente difícil ensinar outras habilidades para ela? Então, para fechar esse bloquinho aqui das habilidades iniciais, uma outra coisa que é importante a gente observar é se essa criança, ela busca um contato social. O que é buscar um contato social? Lá na escola, por exemplo, ela busca brincar com outro coleguinha, ela busca estar ali junto com o outro, ou eu, enquanto estou atendendo, eu terapeuta, atendendo a criança, ela me coloca naquela brincadeira, ela me busca ali para eu brincar com ela. Como é que eu contar essa busca social da criança? Então, esse bloquinho aqui das habilidades iniciais é extremamente importante para a gente partir para outros, tá? Então, assim, ó, já espero que você tenha anotado, se não anotou, volta um pouquinho aí e vai anotando, porque isso precisa fazer parte. Cria uma tabelinha e vai colocando ali como é que essa criança tá, né? Cada um cria aí do seu jeitinho para ficar legal. Habilidade número 2, habilidade de imitação. Criança que não imita, não aprende. Anote isso aí. Criança que não imita, não aprende. Você precisa ensinar a sua criança a imitar. Então, pra gente saber se ela já sabe imitar ou não, a gente precisa observar algumas coisinhas aqui que facilita. Pra gente saber em que nível que ela tá, pra gente proporcionar e ir melhorando isso aí nela, tá? Às vezes são crianças até um pouquinho maiorzinhas, elas não conseguem fazer isso. Mas principalmente as menorzinhas, tá? Quem é professor de educação infantil, então, precisa ficar bem atento a isso. Então, você precisa observar se a sua criança, ela consegue já imitar ações com objetos. Então você pega um objeto, geralmente objetos iguais, né? Sei lá, vamos dizer que a criança tá com um objeto aqui, eu tô com um igual a ela. Eu vou fazer um movimento, ela vai fazer outro igual. Ela consegue fazer esse movimento igual, imitando. Você pega dois aqui, ela tá com dois lá. Ela vai fazer igual? Então, assim, pra gente saber se a criança imita, é você fazer, ela vai ter que aguardar, e depois ela vai fazer igual. Faz igual, então você sempre usa o mesmo comando para a criança aprender. Então, observe se ela faz ações com essas imitações ali com objeto. Motores grossos, então na escolinha mesmo tem aquelas musiquinhas, então se a criança, né, pula, se ela gira, se ela vai fazer esses movimentos iguais. Movimentos com o pé, então tem muita musiquinha também que é legal, dá pra gente colocar ali, saber se a criança vai imitar, e se ela não sabe, a gente faz isso, coloca no currículo funcional dessa criança pra gente poder fazer essa intervenção, pra gente poder ensinar a criança. Movimentos motores finos, né? Para saber se essa criança também já sabe fazer esses motores finos. Sequências de movimentos, exemplo, né? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Isso é uma sequência de movimentos. Beijo e dá tchau, certo? Ó, faz igual. Será que ela sabe fazer igual? Então, tem crianças pequenininhas que não sabem, né? Até o movimento assim ela não consegue fazer, que é te imitar. E se a criança ela consegue fazer esses movimentos, tipo de careta, se movimentar com a boca, e ela movimentar também. Mas para isso, aquela habilidade inicial também precisa estar legal, né? Ela precisa olhar para você. Ela precisa ter um contato visual legal para inclusive fazer essa aqui. Contato visual, imitação, habilidades essenciais. Essenciais. Então anota aí, tá? Habilidade número 3. É a habilidade da linguagem receptiva. O que é isso, Zeneide? É entender o que eu falo. Será que ela entende o que eu falo? Só que aí tem um agravante. Às vezes a criança ela não entende o que eu falo. E eu falo pra ela do comando assim, gigante, né? Joãozinho, pega o copo que tá em cima da mesa e coloca... Gente, ela não consegue compreender se ela não tem essa habilidade bem formada. Então, se a criança não tem, eu preciso ensinar aos poucos. Eu preciso ensinar habilidades ali de 1 passo, depois de 2 passos, entende? Então, para eu saber como que essa criança tá, eu vou avaliando ali, né? Eu vou avaliando e se ela não tá legal, isso vem fazer parte do currículo funcional dela para melhorar a habilidade de linguagem receptiva. Aí você vai observar se essa criança já atende comandos de 1 passo, pega o copo, de 2 passos, pega o copo e a colher,
Tô dando exemplo aqui, tá? Se essa criança já entende e atende aqueles comandos quando a gente pede ela para olhar partes do corpo, mostrar as partes do corpo, pode ser no próprio corpinho, olhando pro espelho, ou em algum material, né? Pra ela ali. Então, assim, se ela já entende e atende esse comando, né? Cadê o pé? Mostra a barriga, né? Partes do corpo. Se essa criança ela já identifica familiares, por exemplo, você pode colocar fotinhas ali dos familiares, ela mostra na foto, ou se for na tela, enfim, mas se ela identifica, né? Você vai dar o comando e ela vai identificar. E se ela identifica figuras, então é importante você ter ali um banco de imagens, é bem legal, sabe? Ter um banco de imagens ali, de cartinhas, e você vai mostrando se ela identifica essas figuras. Então, isso é linguagem receptiva. Então, bora lá para a habilidade número 4. É a habilidade de linguagem expressiva, né? Eu tava ali avaliando a receptiva, se ela entende ali todos os meus comandos. E agora é se ela se expressa. Essa criança, como que ela se expressa? Então, bora lá entender mais ou menos como é que é isso? Como que eu vou avaliar? Como que eu vou iniciar ali? É só a fala? Então, antes mesmo assim da criança falar mesmo, falar, observe sempre se ela aponta para aquilo que ela quer. Aponta para aquilo que ela deseja. Ela quer pegar ali o senhor batata, né, que tá ali. Ela vai apontar para ele? Será que ela aponta para aquilo que ela deseja, para aquilo que ela quer comer? Ela vai apontar, ainda que ela não fale. Então, isso é um ato comunicativo e, portanto, é uma linguagem expressiva. Mas aí, beleza, ela aponta, Zeneide, sim, então vamos passar pro próximo. Essa criança, ela emite som com alguma função comunicativa? E aí a gente já vai observar também agora, se ela já sabe nomear pessoas da família, objeto, figura, aquele mesmo banquinho de imagens que você tem lá, você vai agora não só apontar, mas ela consegue nomear aquelas imagens, figuras, ela consegue identificar, não só apontar, mas falar quem é, se é o papai, a mamãe, ela consegue, ela fala essas palavras, mostrando pra você e falando, e ela sabe te imitar, tipo, se você fala uma palavra e ela fala também, ela consegue imitar palavras. Essa é a habilidade de linguagem expressiva. Então a gente observa, às vezes essa criança, ela tá lá naquele comecinho lá que eu falei, ela não sabe nem apontar e eu já tô querendo que a criança já faça pedidos. É bem complexo. Tudo é um passo a passo, a gente ensinando. Se ela não tá aqui lá atrás, tá com muita dificuldade. Contato visual, imitação. Observe que aqui eu até falei de imitação de palavra. Se ela não imita lá nem movimentos, nem ações, como que ela vai imitar isso aqui? É difícil? Entende? É tudo um passo a passo. Uma habilidade ajuda a outra. É por isso que a gente não pode queimar etapa, a gente não pode sair, eu quero que a criança já aprenda tal habilidade, sem eu saber se ela tem uma habilidade anterior que é necessária. Certo? Habilidade número 5. São as habilidades acadêmicas. Sim, a gente vai observar e vai fazer intervenção nas habilidades acadêmicas. Eu vou observar se a criança, ela sabe combinar, sabe parear objetos, sabe fazer os pareamentos de figura, se ela sabe fazer pareamento de figura e de objeto, se ela tem uma boa coordenação do olho com a mão. Observe a escrita. Quando a gente vai escrever, a gente tem que coordenar o nosso olhar com a nossa mão, senão como que eu vou escrever? Para eu comer, eu coordeno também olho com mão, eu tenho que olhar lá para colocar na minha boca. Eu coordeno, isso é muito rápido, muito simultâneo, mas essa coordenação tem que estar, bacana. Então, dentro das habilidades acadêmicas, eu preciso observar tudo isso. Aí eu vou observar essa criança, como que ela faz o manuseio, o uso ali de tesoura, de lápis. Aí dentro de habilidade acadêmica, aí sim eu vou observar essa criança em relação à contagem, em relação a números, se ela já reconhece só os números, se ela reconhece número e a quantidade. Aí eu vou observar se essa criança, como que é essa criança em relação às letras, né? Ela já reconhece as vogais, por exemplo, ela reconhece os sons, ela consegue... Então eu vou observar isso. Faz a planilhazinha e já vai colocando tudo isso bacaninha ali. Habilidade número 6. São as habilidades de autonomia. Sim, eu preciso saber como que está a minha criança em relação à autonomia. Então, o que você vai observar dentro dessa habilidade ali de autonomia? Se essa criança tem autonomia, né, para essas habilidades ali do seu dia a dia. Fazer uso do banheiro, se vestir, comer... Como que é essa criança para ir ao banheiro? Ela te pede para ir ao banheiro? Ela consegue te pedir para ir ao banheiro? E quando ela vai ao banheiro, ela consegue fazer tudo sozinha? Ela tirar a roupinha, sentar, se limpar? Ou ela precisa daquele auxílio, precisa de ajuda? Quando ela vai ao banheiro, ela precisa de ajuda para se limpar, por exemplo. Ela tem um pouquinho mais de dificuldade. Ou não, ela não consegue pedir para ir ao banheiro, tem que ficar atento ali. Então são situações que eu preciso colocar, porque são importantes para a vida. Então, quando a criança está na escola, por isso que eu falo que o currículo funcional, ele é extremamente importante. Às vezes a gente só quer ir lá para aquele currículo acadêmico, específico, né, acadêmico. Só que muitas vezes a criança ela não tem o mínimo disso aqui.
né, que eu tô falando o mínimo disso aqui. Então é muito complexo. E quando a gente fala aqui de habilidade e autonomia, essa criança na escola, além de fazer todas as coisas de escola que a gente propõe, dentro ali do planejamento anual, enfim, mas ela vai ao banheiro, ela come, ela tem que se vestir, ela tem que escovar dente. As escolinhas, né, geralmente de educação infantil, principalmente ensina muita criança, escovar o dente, lavar a mão, enfim. Como que é essa criança fazendo todas essas coisas, né, essas habilidades aí de autocuidado, como que ela faz? Então faça uma planilhazinha, coloque ali quais são essas maiores dificuldades, porque a partir disso é o que você vai ensinar para a criança, você vai fazer essas intervenções. Habilidade número 7 é a habilidade de comunicação alternativa. E aqui eu não estou dizendo que você vai utilizar o sistema de comunicação alternativa aqui não, tá? Apesar de ser extremamente importante, bacana, mas não estou dizendo isso aqui não. Mas a comunicação alternativa é para a gente entender se a criança ela consegue discriminar aquelas imagens, aquelas figuras, se ela consegue discriminar sentimentos olhando ali para aquela cartinha. E assim, se ela também consegue, se ela quer alguma coisa, ela consegue trocar por aquela imagem que ela tá vendo, sabe? Ela quer beber água, ela vê um copo ali com água, ela consegue entregar para você, se ela consegue te mostrar. Por que eu tô falando isso? Principalmente na escola. É extremamente importante a gente utilizar imagens para a criança ir se situando naquele ambiente, para entender o que está acontecendo ali, para a gente poder ajudar melhor essa criança. Então é importante eu saber se ela consegue discriminar, se ela consegue me mostrar, se ela consegue me mostrar aquele sentimento que ela está sentindo e mostrar ali para mim, tá? Aquilo que ela está querendo, ela mostrar naquela imagem. Então assim, vamos recapitular aqui, olha, habilidade número 1 são as habilidades iniciais, habilidade número 2 que é a habilidade de imitação, habilidade número 3, habilidade de linguagem receptiva, habilidade número 4, que é a habilidade de linguagem expressiva, habilidade número 5, que são as habilidades acadêmicas, habilidade número 6, que são as habilidades de autonomia, habilidade número 7, que é a habilidade de comunicação alternativa. Tem muitos livros aqui que vão falar sobre todas essas habilidades, como eu falei com vocês, esse aqui é maravilhoso. Gente, sabe alguns livros que eu gosto muito? Você pode utilizar exatamente como tá aqui, porque vem, né, te ensinando como fazer o uso do modelo Denver, por exemplo. Mas é extremamente importante para a gente conhecer sobre o desenvolvimento, o que é esperado para cada idade, que habilidades são importantes para aquele começo, a criança está com dificuldade, que habilidades são importantes, inclusive todas essas que eu falei que tem aqui também. E tem outros livros aqui que falam sobre exatamente essas mesmas habilidades que são muito, muito importantes, né? Tem outras assim, mas considero extremamente importantes para a gente construir aí esse currículo funcional da criança. Então, se você às vezes tem aquela dificuldade, por onde que eu começo? Como que eu vou fazer essa avaliação inicial da criança? Pronto, começa pelas habilidades aqui, todas essas habilidades aqui, iniciais de imitação, comunicação receptiva, expressiva, acadêmica, habilidade de autonomia e comunicação alternativa. Comece por aqui que você não vai errar e eu tenho certeza que você vai ajudar muito essa criança autista, e seja no ambiente escolar, seja você terapeuta que está atendendo essa criança, seja você familiar que já vai ajudando essa criança a melhorar cada dia mais, tá bom? Era isso que eu queria passar para você e até nosso próximo vídeo. Tchau!